E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então aqui a gente está no capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 15 de Atos. Vamos pular agora para o capítulo 7, para o 54. Capítulo 7, versículo 54 de Atos também. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então aqui o ensinamento para nós é muito claro, né? Estevão era de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, estava pregando a palavra, o evangelho, estava continuando o que Jesus tinha deixado, né, aqui na terra para se fazer. E para fazer até hoje, né? Que ele falou que era para praticar o ID, né? A pregação das boas novas tem que ser feita, né? E quando essa pregação chegar em toda a terra habitada, então virá o fim. Tipo, ninguém vai poder dizer que nunca ouviu falar dessa palavra, porque a palavra está sendo pregada em toda a terra habitada, né? Então, naquele dia não vai poder ninguém nunca dizer: eu nunca ouvi falar disso, porque todo mundo vai ouvir falar e está ouvindo falar, né? Então essa é a hora, né? E aqui Estevão estava fazendo isso, ele estava continuando o trabalho de Jesus, né? Para chegar até os nossos dias, e não sabemos ainda até onde Deus vai permitir isso. Mas temos que prosseguir. E Estevão, ele não estava blasfemando, ele não estava mentindo, só que aqui eles armaram um plano, arquitetaram toda uma situação, pegaram testemunhas falsas, para fazer com ele semelhantemente o que fizeram com Jesus Cristo, né? E que fizeram com tantos irmãos nossos na fé. E ali denegrir a imagem, fizeram um monte de maldade, né? Levaram no conselho. E a palavra de Deus aqui mostra que quando eles estavam fazendo aquele julgamento lá, eles olharam para o rosto de Estevão e o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo, né? E fala que Estevão, depois que tiraram ele do conselho, levaram ele para fora para fazer as maldades lá com ele, para dar fim na vida dele, um pouco antes da morte dele, fala que ele já em meio àquela aflição lá, o Senhor abriu o céu e mostrou para ele a glória dele ali, né? Eu, assim, isso é uma coisa que eu
entendo eu, né? Não está aqui na palavra, mas eu, quando eu leio isso, eu penso assim, que Deus quis até aliviar um pouco o sofrimento de Estevão ali, é, dando para ele aquela visão do céu, né? Assim, fazer ele ver aquela visão do céu aberto para ele, para ele ver ali o que estava esperando ele, né? Terminando aquela situação, o céu estava ali aberto para ele, né? Então Deus deu essa visão para Estevão. Ele viu o céu aberto, né? E viu ali Jesus e viu Deus, né? À direita de Deus, né? Jesus Cristo à direita de Deus. Aí Deus mostrou aqui o céu aberto para Estevão. Eles continuaram gritando em voz, tapar os ouvidos e apedrejar Estevão, né? Expulsando ele da cidade, apedrejando. E ele, um pouco antes de morrer, ele ainda se ajoelha e clama a Deus, com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então ele, até na morte ali, ele glorificou a Deus e ainda orou por aqueles, né, que estavam ali fazendo mal. Do jeito que Jesus fez, entregou o Espírito e orou a Deus e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas, né, não imputasse aquele pecado neles, né. Entre essas pessoas estava Saulo, que depois se tornou Paulo, depois se tornou um seguidor de Jesus também, mas naquela hora ele estava junto com aqueles que estavam ali apedrejando, né? Tanto que colocaram as roupas de Estevão nos pés dele, né? Ele estava ali à frente daquela situação ali, né? Ele estava no meio ali fazendo mal também. E essas pessoas estavam fazendo isso, dizendo que estava fazendo isso no nome de Deus, né? Defendendo os interesses de Deus. Mas na realidade eles estavam defendendo os interesses deles, né? A briga deles ali era pelo poder, era ambição, era ganância, era política. É... Não que a política seja errado. O que está errado é a forma como é feita, né? Os interesses ocultos que está atrás disso, né? Então, assim, Estevão, ele não estava interessado na política da terra, né, nessas coisas. Ele estava interessado no reino de Deus, ele estava pregando o reino de Deus. Ali na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo fala que quando ele ensina a oração ali, a oração modelo, aquela oração do Pai Nosso que ele deixa ali como modelo para nós, quando a gente pede para que seja feito na terra como já é no céu, é porque no céu já é perfeito. E quando a gente entende o plano de Deus para nossa vida, esse reino de Deus do céu desce para a nossa vida. Mas o reino de Deus, ele não faz parte dessa terra, ele é do céu, né? Então era isso que Estevão estava tentando explicar para essas pessoas. Mas na cabeça deles, eles estavam achando que Estevão estava disputando o lugar com eles aqui na terra, estava brigando por poder aqui na terra. E eles não estavam querendo perder a manipulação, esse domínio que eles tinham sobre as pessoas, o domínio que eles tinham sobre as coisas, sobre o dinheiro, sobre o controle que eles tinham. Então ali era uma briga por dinheiro, por poder, por títulos, por posição social, né? Eles não estavam nem um pouco interessados no reino de Deus, né? Estavam interessados nos próprios interesses, né? E aqui hoje em dia não é diferente nos nossos dias, né? Em todos os segmentos tem pessoas com intenções, interesses ocultos, né? Não está interessado em fazer o que é para fazer. Estão com interesses ocultos, né? Em todas as esferas, em todos os segmentos, tem as pessoas que estão bem intencionadas e tem os que estão mal intencionados. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas na Terra, assim. Todo mundo é errado. Mas, assim, estou falando de pessoas que são mal intencionadas e os que estão com boas intenções. Então, em todos os lugares tem isso. Ninguém foge disso. Não, a gente não tem como fugir disso. Mas Estevão, ele estava entre aqueles que estava realmente com interesses puros, né, de pregar a palavra de Deus, seguir o trabalho de Cristo, né? Paulo, ele estava entre essas pessoas e ele também estava cego ali. Você vê que Deus mostrou para eles o rosto de Estevão brilhando. Ninguém quis ver isso. Ninguém se importou com esse brilho que estava no rosto de Estevão. Ninguém se importou com as coisas boas que Deus estava fazendo ali através de Estevão.
Ninguém estava nem aí para a pregação de Estevão, para as coisas que ele estava tentando falar. E Paulo, depois ele se torna um seguidor também de Cristo, ele vai ver na própria pele o que Estevão passou, ele vai entender, ele vai se arrepender muito de ter participado disso aqui, né? E Deus vai usar muito ele depois, ele vai se tornar um grande homem de Deus. E no final da vida de Paulo, ele fala: combati o bom combate e guardei a fé. Ele entendeu o que Deus fez usando a vida de Estevão, porque ele viveu, né, uma situação semelhante, ele passou pelas mesmas aflições, ele passou por muitas coisas, né, como servo de Deus. Então ele entendeu, depois do que aconteceu com ele, depois da experiência que ele teve com Jesus e o que ele se tornou depois, ele entendeu quem foi Estevão, né? Então aqui deixa claro para gente que Estevão, como servo de Deus, passar por tudo isso que ele passou e aqui no meio da aflição ele clamar a Deus por aqueles que estavam apedrejando a ele, só uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus para conseguir fazer isso, entendeu? E ele fez aqui o que Jesus fez, né, na cruz, entregou o Espírito e orou a Deus, ao Pai, para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo, né? Então só alguém cheio do Espírito Santo de Deus para conseguir fazer o bem para quem está te fazendo mal, orar por quem está te prejudicando. E aqui na situação aqui, estavam matando ele, né, acabando com a vida dele, mas ele estava com o olho no céu. Ele estava ali com aquela visão que Deus abriu o céu para mostrar para ele, né? E ele, como era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um servo de Deus, um rapaz abençoado, ele estava aqui orando, né, por essas pessoas que tinham feito mal a ele, né? Então nós temos que guardar isso aqui no nosso coração. São essas histórias, é esse perfil que nós devemos imitar, seguir, né? Pessoas que imitam a Cristo, né? É esse tipo de pessoa que nós temos que seguir, que imitar, né? Pessoas que seguem a Cristo, que imitam a Cristo, né? Então aqui, voltando mais uma vez, enfatizando bem isso. Eles não estavam interessados nos interesses de Deus. Eles estavam interessados nos próprios interesses. Ninguém estava nem aí que o rosto dele estava brilhando como o do anjo. Ninguém estava nem aí quando o céu se abriu e ele ali declarou que estava vendo o céu aberto ali. E ninguém estava nem aí para o reino de Deus. Eles estavam preocupados com o reino terreno, com o poder terreno. Mas, por isso que nós devemos pedir ao Senhor discernimento espiritual, porque a palavra de Deus fala que se a gente tiver o discernimento espiritual, a gente consegue discernir a tudo e a todos, mas nós não somos discernidos. Então, para a gente entender o que tem atrás dessas manobras humanas. Amém?